PCN, PCR, carga AC ou DC. Mas que raio é que vem a ser isso? Agora que tanto se fala disto, vamos tentar explicar de uma forma simples. Poucos sabem as diferenças entre o gasóleo e a gasolina. Apenas pegam numa ou noutra mangueira porque assim nos dizem para o fazer. É mais ou menos o mesmo. Talvez até mais simples. Já todos ouvimos falar de corrente alterna e corrente contínua, mais vulgarmente designadas por AC e DC, das suas abreviaturas do inglês. O veículo elétrico funciona a baterias, o que também é de conhecimento geral. As baterias acumulam corrente contínua e, assim sendo, é isso que lá temos de fazer chegar. Problema: nas nossas casas e um pouco por todo o lado, o que temos disponível é corrente alterna. Os veículos elétricos têm incluído no seu interior uma peça que transforma a corrente AC em DC, que designamos por carregador. Quando na porta de carga do carro aplicamos corrente alterna, que pode vir de uma simples tomada doméstica, de uma instalação industrial ou de um posto de carga pública, o carro usa esse carregador para converter a corrente AC em DC. Uma vez convertida, essa energia já pode ser acumulada na bateria. No nosso caso, o que nos interessa são os quilómetros de autonomia que acumulamos no carro em determinado espaço de tempo, e é isso que vamos comparar. Começamos pela forma mais básica, o carregamento doméstico, utilizando o equipamento portátil de carga fornecido com o carro. Esse equipamento é ligado a uma vulgar tomada doméstica e a sua capacidade de carga não difere muito entre os vários modelos disponíveis no mercado. Para facilitar, no gráfico, temos um número de quilómetros de autonomia que adicionamos no tempo que demoramos a tomar um café, cerca de 30 minutos. Sim, é verdade, há quem tome café mais depressa. Ainda em casa, existe uma outra possibilidade de carga que consiste na instalação de um equipamento fixo, normalmente designado por wallbox. Neste caso, já existe uma significativa diferença entre os modelos, pois estamos limitados à capacidade do carregador interno do carro de que falámos atrás. Por isso, antes de irmos aos valores, temos de ver as capacidades internas de cada carro. Estes foram os 6 modelos mais vendidos durante o primeiro semestre de 2016 no mercado europeu. O Renault Zoe, que possui um carregador interno de 22 kWh, o Nissan Leaf com um carregador interno de 6,6 kW, o Tesla Model S, que possui um carregador de 16,5 kW, o Volkswagen e-Golf de 3,6 kW, o BMW i3 de 7,4 e o Kia Soul EV com um carregador interno de 6,6 kWh. Voltamos ao nosso gráfico de autonomia adicionada enquanto tomamos um café. Em função das diferentes capacidades internas de transformação da corrente AC em DC de cada veículo, não é difícil compreender a diferença nos valores de carga. Mas nem sempre conseguimos carregar em casa e por isso necessitamos dos postos públicos. Na foto, o mais comum dos postos públicos de carga que podemos ver com alguma frequência nas nossas cidades. Este é um posto de carga normal, ou seja, um PCN. Fornece corrente AC ao nosso veículo e, na sua grande maioria, a potência fornecida é inferior àquela que qualquer carregador interno consegue transformar. Por isso, o valor no gráfico é igual para todos os modelos. Existem PCNs com fornecimento de potências mais elevadas e, nesse caso, conseguimos adicionar, como limite máximo, os mesmos valores que alcançamos em casa no carregamento com equipamento fixo, normalmente designado por wallbox. E se na porta de carga do carro aplicarmos corrente contínua? Bom, de uma forma geral é isso que um posto de carga rápida, PCR, faz. Deixamos de estar limitados pela capacidade do carregador interno e vamos diretamente para a bateria de alta tensão do veículo. Embora a potência fornecida não varie, nos PCRs temos duas formas para ligar o veículo ao posto. Consoante o modelo do carro, utilizamos a ficha XADEM ou CCS. Adicionalmente, os nossos PCRs possuem uma terceira mangueira com uma ficha Manex Type 2, que fornece corrente alterna. Já sabemos, pelo que vimos atrás, que neste caso estamos limitados pelo carregador interno do carro, mas a presença desta ficha permite a carga simultânea de dois veículos, um em DC e outro em AC. Regressamos ao gráfico e facilmente percebemos a importância e por que tanto falamos em PCRs. O Zoe é a única exceção porque não possui carga rápida DC. Utiliza a mangueira AC, mas mesmo assim vê a sua capacidade de carga duplicar, passando dos 63 km para 123 a cada 30 minutos de carga. O Nissan Leaf utiliza a ficha XADEM e aumenta mais de 7 vezes, passando de 21 para 160 km adicionados de autonomia enquanto tomamos um café. O Model S da Tesla, usando um adaptador, pode também utilizar a ficha XADEM, passando de cerca de 40 para 140 km. Para o Model S existe um outro tipo de carregador DC, designado por Supercharger, capaz de adicionar os incríveis 270 km de autonomia enquanto tomamos café. O Volkswagen e-Golf usa a ficha CCS e passa de 12 para 140. O BMW i3, usando a mesma ficha, de 26 para 170, e o Kia Soul, através da ficha XADEM, de 20 para 150 km de autonomia, adicionados a cada 30 minutos de carga.
Mas se o PCR fornece a mesma potência, por que há tão grandes variações entre os modelos? Carregar a bateria de um veículo elétrico é como encher um copo de água com o extremo cuidado de não poder verter para fora uma única gota. Por isso temos de começar lentamente, caso contrário a água bate no fundo e sai. Depois dos primeiros 15-20% podemos aumentar o caudal e nos últimos 20% é necessário começar a reduzir gradualmente, por forma a ficarmos com o copo totalmente cheio, mas sem correr o risco de transbordar. Ou seja, a velocidade de carga é influenciada pela quantidade de energia presente na bateria. Este é um dos motivos que provoca os diferentes valores que o gráfico apresenta. De acordo com as capacidades totais das suas baterias, alguns modelos alcançam os 80% de carga mais cedo e começam a carregar mais lento daí em diante. Este é também um motivo pelo qual não devemos utilizar um PCR para carregar acima de 80%. A carga torna-se cada vez mais lenta e estamos a ocupar um recurso escasso sem tirar grande proveito dessa ação. Os valores apresentados também levam em linha de conta os consumos de cada modelo e, naturalmente, esse é outro motivo para a variação. Sabendo isto, julgo que todos percebemos a importância e necessidade de cobrir o país de norte a sul, este a oeste, com postos de carga rápida. Deixamos-vos com as características dos veículos que utilizamos para exemplificação. Obviamente não pretendemos que os dados sejam entendidos como absolutos, são apenas fruto da experiência e utilização de alguns dos nossos associados.